Muito bem. Feliz sábado a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um estudo sobre o calendário. Já vamos terminar hoje e na próxima semana a gente dá início à genealogia bíblica, que também tem a ver com a cronologia, né? Com os números, com as idades e com as somas desses números para nós vermos até onde vai dar os 6.000 anos. Muito bem. Vamos orar? Pai maravilhoso, muito obrigado, Senhor, porque estamos aqui no teu santo dia. Abençoa nosso estudo, abençoa todos os que estão na sala, dá-nos sabedoria do alto, dá-nos inteligência, perdoa, Pai, nossos pecados e transforma a nossa vida. Que seja a tua voz já falar conosco e não a nossa sabedoria humana. Nos abençoa grandemente como tens abençoado, é o que nós pedimos, Senhor, por favor, em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem. Falando sobre o calendário, nós temos algumas informações que seria interessante os irmãos anotarem aí papel e caneta, né? Vamos lá. O calendário, ele se baseia na semana. Então, não é no sol nem na lua, é na semana. A cada semana que se passa, de domingo a sábado, se faz uma semana. E nós já comentamos anteriormente que quando Deus criou o primeiro dia, o segundo e o terceiro, não havia sol nem havia lua. Mas ele mediu do jeito que nós conhecemos agora, 24 horas. E foi independente do sol e da lua. Então o calendário ele tem essa contagem de semana. 7 anos pelo calendário tem 360 sábados. Observem aí, se você quiser anotar. O primeiro calendário, daquele de 1 a 7, tem 51 sábados. Quer dizer, o calendário número 1, ele tem 51 semanas, né, de domingo a sábado, uma semana. E assim vai, você confere todas as semanas do primeiro calendário, tem 51 sábados. O segundo calendário, ele tem também 51 sábados, tá? Tem 51 semanas. O terceiro calendário tem 52 sábados, ou 52 semanas também. Vamos ver o quarto calendário. O quarto calendário tem 51 sábados, ou 51 semanas. O quinto calendário tem 52 sábados, ou 52 semanas. O sexto calendário tem 51 sábados, ou 51 semanas. E o sétimo calendário tem 52 sábados, ou 52 semanas. Então, vou repetir. O primeiro calendário, que é o primeiro ano daquele 7, do ciclo de 7, né, o primeiro ano, ele tem 51. O segundo tem 51. O terceiro tem 52. O quarto tem 51. O quinto tem 52. O sexto tem 51. E o sétimo tem 52. Somando todas essas semanas, dão 360 sábados, ou, lógico, 360 semanas. É interessante que no Novo Testamento, a Bíblia, o Novo Testamento que foi escrito em grego, as palavras de semana, ou um dia depois da semana, sempre tem a palavra sábado no meio. Então, quando a gente vê os relatos do Novo Testamento, até pelos apóstolos, quando falam da ressurreição de Cristo, eles falam sobre usando o dia após o sábado, entendeu? Ou o primeiro dia ao final da semana. Então, o sábado era o ponto central da semana, ou antes dela ou depois dela. É interessante observar isso daí, que o sábado ele é um ciclo, óbvio que a gente já conhece, semanal e também universal. Então, não há confusão nenhuma em lugar nenhum sobre esse ciclo. Muito bem. Nós temos outros pontos numéricos. Se você pegar a sua calculadora, você vai ver que os números estão entrelaçados, os números que também traz certo símbolo, estão entrelaçados entre eles. Pegue a calculadora, por favor, e faça a seguinte multiplicação. 6.000, que tem a ver com 6.000 anos, né? Mas pegue o número 6.000 e multiplique por 24, que são as horas de um dia, né? O dia tem 24 horas. Então, veja aí quanto vai dar.
pegue 6.000 e multiplique por 24. Se alguém quiser falar, pode falar. Quanto dá esse resultado? 144 mil. Isso. Então, nós temos aí números simbólicos que a Bíblia usa bastante, né? Então, estão entrelaçados entre eles. Nós temos também, que é muito conhecido, né? Muita gente conhece, 4.000, que também tem a ver com 4.000 anos. Então, pegue também o ano 4.000 e multiplique por 360. Que justamente é o número usado na Bíblia para se referir a um tempo, ou interpretar, né? Um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. A base de um tempo, de um ano, é 360, de acordo com o número profético bíblico. Então, você pega e multiplica 4.000 por 360. Quanto dá? R$ 1.144.000. Exatamente. 1.444.000. Aí nós temos de novo 144, né? E nós vamos assim avançar um pouco mais, né? 400 também vezes 360, né? 400 vezes 360. Nós temos também 144.000 como resultado, né? 144.000. 40 anos, né? 40, agora pegou o número 40. 40 anos é usado na Bíblia. Eduardo, esse 400 seria o quê? Qualquer número que tem na Bíblia. 400 anos é o tempo que o povo esteve em Israel. Nós temos sempre tem 400 anos, né? Os 400 ciclos que Abraão pagou, né, para sepultar Sara. Tem muitos outros números que usam 400, que são bem fortes, bem simbólicos. Agora nós temos os 40, número 40, que também é usado, né? 40 dias, 40 anos. Pegue 40 e multiplique por 360. 14.400. Aí dentro dele nós temos o 144, né? Exatamente. E aí nós temos 4 anos vezes 360, que também vai dar 1.440. Né? Eu já estou adiantando para os irmãos. 4 anos, número 4, multiplicado por 360. Agora pegue, se um dia tem 24 horas, pegue 6 dias. 6 vezes 24. Quantas horas nós temos? 144. Exato. Agora pegue 24, são 24 horas, multiplicando por 60 minutos. Mil 1.440. Exatamente. Observe que a essência de todos esses números é 144, né? Que no Apocalipse é usado muito 144.000, né? Os 144.000 selados de Israel. Então, observem que o calendário ele traz essa beleza também, né? De sempre estar dentro de um padrão bíblico, né? Divino, que justamente usa o ciclo de 7, a semana de 7, os 7 anos, os 7 milênios, tá? Vamos agora para o calendário que nós vamos finalizar hoje. E veja lá, o ano de 1844, que a gente já viu nas aulas passadas, o ano que se refere, o ano de 1 a 6.000, que se refere a 1844, é o ano 5.814. Né? Então, nós sabemos que houve um evento no dia 22 de outubro, que a própria irmã White diz que foi o dia 10 do 7º mês. Nós vamos ver que até o final do ano 5.999, passam 66.600 dias. 66.600 dias. Então vamos lá pro. Vamos colocar aí o calendário de 1 a 6.000 anos, no caso, onde está o ano 5.814, por favor. Vamos ver, já agora, de lá para cá, para o final dos nossos dias, onde está o ano 5.814.
A irmã está preparando aí o material, né, para a gente poder visualizar. Então, a gente vai pegar do ano 5.814, do dia 10 do sétimo mês, até o dia 10 do sétimo mês do ano 5.999, que é o último ano que fecha o ciclo de todos os 7 anos desde o princípio, né? De 7 em 7, de 7 em 7, até chegarmos no último ano do ciclo, que é o ano 5.999. Só esperar a irmã Andréa colocar, e a gente já vai visualizar. E o período que dá do dia 10 do sétimo mês bíblico, que foi o dia da expiação, do ano 5.814, até o dia 10 do sétimo mês, também bíblico, até o ano 5.999, nós temos aí 66.600 dias. É muito interessante, né, que dentro desse número também tem o 666. Muita gente pode dizer assim que seja uma coincidência, né, mas é interessante tudo no estudo ser tão coincidente assim. Da mesma forma que não seria coincidência, né, 360 mais 2 tempos, que é 720, mais meio tempo, que é 180, ser tudo coincidência, e somar tudo, todos eles darem 1.260 dias, que também tem a ver com os 3 anos e meio, né? Que tem 1.260 dias. Seria tudo muito coincidência. Na minha opinião, são providências divinas. Tudo foi direcionado por Deus, para ninguém se perder em lugar nenhum. Muito bem, vamos ver se a irmã Andréa consegue nos ajudar a colocar aí de 1 a... Não está entrando, professor, vou tentar. Estou Tá, tentando. vamos ficar aqui no aguardo. Deixa eu pegar aqui meu material. Aí você pode perguntar, né? Por que o ano 6.000 fica de fora do ciclo de 7? Nós sabemos que o ano 6.000, ele não é divisível de 7, né? Nunca vai dar inteiro. E nós sabemos que o ano 5.994, sim. Isso. Vamos ver, a minha irmã conseguiu. 5.814. Nós temos aí o ano 5.814, exatamente o ano em que se refere a 1844. E se você ver, faltam poucos anos até chegarmos em 5.999. Então vamos lá para 5.999. Olha como é pouco, né? Muito pouco. Então você observa que o ano 5.999, ele justamente termina todos os ciclos de 7. E isso foi para mim intrigante, porque eu achava que o 6.000 ia acabar terminando esse ciclo. E eu fui pela matemática, que não é um número divisível por 7, sim 5.999. E buscando na Bíblia, a gente entendeu que tem a ver com o jubileu tão mencionado na Bíblia, né? Do ano 5.814 até 1999, se você pegar a calculadora, nós temos aí menos 5.814, nós temos 185 anos, né? Multiplique 185 anos por 360 dias. Então, nós temos também um número sugestivo no 666, né? Nós temos aí 66.600 dias. Tudo parece muito coincidente, né? Coincidência, mas não é. Então, de lá da expiação até Cristo sair do santuário, pelo simbolismo, né, ele vai sair nesse último ano do ciclo. Por quê? Porque o ano 6.000 é reservado para o retorno dele, para o término da história. E assim como Noé, ele entrou no ano 120º, né, certinho, quando fez 120 anos, ali era um ano de 12 meses. Então ele não entrou no ano 121, ele entrou no 120. E dentro daquele ano 120, que é um ano normal,
Deus escolheu a data, né, pelo seu objetivo, seu plano, seu projeto, e avisou a Noé uma semana antes. Então ele disse para Noé, né, daqui a uma semana tu vais entrar na arca, tu e a tua família. Tá, voltando para o número, então nós temos aí 185 anos bíblicos, que dentro dele tem 66.600 dias. Se a irmã puder colocar, a irmã Andréia, né, aí está nos ajudando bastante, há uma página que tem na internet, que é uma página muito boa, muito segura, do qual ela faz o cômputo para a gente de um ponto de partida, de um ponto da história aí, para nós vermos até onde vai dar certo número que a gente quer. Por exemplo, de tal data, lá no passado, você coloca tantos dias e você vai ver até onde vai terminar aquele número de dias que você quer, é o ponto de chegada. Por exemplo, no nosso caso, nós temos o ponto de partida, que foi o 22 de outubro de 1944, e você quer que passe 66.600 dias para você ver até onde vai dar. Então, vamos esperar a irmã colocar essa página, chama-se Dia Juliano, que é uma página que faz essa conferência, né? Confere esses dias para a gente. A gente poderia fazê-lo, poderia, mas dá muito trabalho, né? Você vai ter que pegar todos os anos, desde 1944, uns vão ter 365, outros vão ter 366, né? E aí você vai ter que somar todos eles até onde esgotar e chegar em 66.600 dias transcorridos de lá até o ponto final. Então, realmente dá trabalho. Está aí a página. Então, a gente pode colocar o 22 de outubro de 1844, né, DC, que é depois de Cristo, calcular. Ele dá esse número dia juliano que você está vendo aí, justamente é um cômputo de dias que é desde o calendário juliano até esse momento aí. Tá? Por enquanto não nos interessa. Terça-feira foi o dia da semana que caiu dia 22 de outubro de 1844. Então, nós sabemos que terça-feira é o terceiro dia da semana e isso está correto. Né? Isso está correto. Não houve alteração nos dias da semana. Muito bem. É interessante que o dia 22 de outubro, ele até 1582, quando Papa Gregório mexeu no calendário, todos nós sabemos que ele tirou 10 dias. Se ele não tivesse tirado esses 10 dias, ele tirou na questão do cômputo numérico, 10 dias. Por exemplo, a quinta-feira foi o dia 4, que eu já falei na aula passada, e eles decidiram que a sexta-feira, o dia seguinte, deveria ser o dia 5, eles disseram, não, vai ser o dia 15. Né? Então, a gente entende aí que o dia 22 deveria ter sido, então, o dia 12. Interessante, né? Seria dia 12 de outubro. Mas, enfim, se o ser humano mexe muito no calendário, ele pode colocar o número que ele quiser. Mas o cômputo de dias, ele é perfeito. A soma dos dias passados, ela é perfeita. Não tem como alterar. Tá? E aí nós vamos colocar agora aqui embaixo para vermos até onde vai dar os 66.600 dias. Vamos colocar o dia 25 de fevereiro de 2027. Então, está aí o término. Então, de lá de 1844 até 25 de fevereiro de 2027, nós vamos chegar ao dia 10 do 7º mês, que é o dia da expiação, tá? Do ano 5.999. Então, Jesus entrou no dia 10 do 7º mês, né? E pela simbologia e pela lógica, sai no mesmo dia, assim como o sumo sacerdote saía no santuário também. Ele não passava mais de 24 horas dentro do santuário. Ele não saía no dia 11 do 7º mês. Então, nós temos aí 66.600 dias. Isso aí corresponde ao dia 10 do 7º mês do ano 5.999. Então, nós temos aí dias corridos, né? De lá do passado até o futuro. São dias corridos, são exatos, tá? São conferidos com exatidão. Não tem nenhum problema aí. Tá certo, meus irmãos? Então, do dia 25 de fevereiro
de 2027, nós temos o restante dos meses do ano 5.999. Se ali é o 7º mês, ainda falta, então, o 8º, o 9º, o 10º, o 11º e o 12º. Então, ainda faltam 5 meses para terminar o ano de 5.999. Tá bom? Que vai terminar lá por agosto do ano 2027. Lá por agosto de 2027, terminam justamente esse ano todo, o mês 12 do ano 5.999. Em agosto de 2027, começa, então, o ano 6.000, um ano normal de 12 meses, que vai findar em agosto de 2028. Tá? Então, isso tem a ver com o jubileu. Vamos pegar nossa Bíblia para nós entendermos esse 5.999, que dentro do jubileu se refere ao ano 49. Tá? Que o jubileu são 50 anos para formar um jubileu. Muito bem. Então, vamos pegar nossa Bíblia e checarmos em Levítico, capítulo 25. Eu estou com uma Bíblia aqui que está toda marcada. Me permitem buscar minha Bíblia aqui rapidinho. Lá Levítico é porque eu tenho algumas Bíblias, e aqui não estava a Bíblia que eu tenho algumas anotações, e para mim é mais fácil. Levítico capítulo 25 se refere ao jubileu. Nós já sabemos que 6.000 anos tem 120 jubileus, nós já sabemos disso. E, pela lógica, o último jubileu de 50 anos, ele se dá de 5.950 até o ano 6.000. Então, vou repetir, o último jubileu, o jubileu 120º, se dá do ano 5.950 até o ano 6.000. Então, por Levítico, lendo Levítico, capítulo 25, nós temos aí no verso 8, capítulo 25, verso 8, que toda essa matemática de Deus, ela se baseia na semana de 7 dias, que vai para a semana de 7 anos, e elas vão até um ciclo de 7 vezes 7 anos. É interessante como Deus amarra. Por isso que eu comecei dando aquelas informações que muitos irmãos de vocês aí já sabem, isso daí é notório, né? Muita gente já sabe. Mas talvez, de repente, alguém não tenha tido essa curiosidade, né, de ver esses números, e foi dado no início. Observe o que diz o verso 8. Contarás 7 semanas de anos. Olha como Deus pega 7 semanas. Ele fala primeiro em 7 semanas, né? Ele usa o literal para simbolizar também algo maior. 7 semanas. Se uma semana tem 7 dias, 7 semanas, quantos dias nós temos? Quem é da matemática aí pode dizer muito rápido, né? Eu vou repetir. Uma semana nós temos 7 dias. 7 semanas, quantos dias nós temos? 49 anos, né? Desculpa, 49 dias, né? Já até me adiantei. Então ele diz assim: contarás 7 semanas, que são 49 dias, de anos. Então aqueles 49 do micro, Deus quer que representem o macro, né? Que são 49 anos. E ele já dá a matemática: 7 vezes 7 anos. De maneira que os dias das 7 semanas de anos te serão 49 anos. Ele mesmo responde. Ele dá matemática, ele dá a maneira como se faz esse cálculo, Deus, né? Deus faz isso, né? Ele dá a parte menor para a parte maior para você não fugir para outro cálculo. Então ele diz assim: então no mês 7º, aos 10 do mês, farás passar a trombeta vibrante. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra. Isso tem conexão com o nosso estudo. Isso tem conexão, eu digo nosso, é da Bíblia, né? Não é meu, é do nosso estudo aqui sobre a questão do jubileu, do último jubileu, e também tomando como referência o dia da expiação. E ele diz que no mês 7º fará passar a trombeta.
que é o dia da expiação. Então, isso se dava todo ano. Durante 7 anos tinha que se fazer isso, né? 10, versículo 10. Santificareis o ano 50º e proclamareis liberdade na terra a todos os seus moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão e cada um a sua família. Verso 11. O ano 50º vos será jubileu. Não semeareis, nem cegareis o que nele nascer de si mesmo, nem colhereis as uvas das vinhas não podadas. Verso 12. Porque é jubileu, santo será para vós outros. O produto do campo comereis. Neste ano do jubileu, tornareis cada um a sua possessão. É um simbolismo interessante, porque nos faz crer que no ano 6000, que é o último jubileu, né, estamos aguardando a Cristo para nos levar para a verdadeira posse, né, para a verdadeira cidade celestial. Isso é interessante. Nós sabemos que a irmã White também faz referência ao jubileu em alguns de seus livros. Deixa-me ver aqui, é tanto material, né? Deixa-me ver aqui. Ela fala isso em Primeiros Escritos. Ela fala também no Grande Conflito, justamente onde ela é o capítulo que fala da volta de Cristo e a libertação dos salvos como escravos do pecado, né? Cristo vindo libertar-nos. Deixa eu ver aqui onde é que está essa referência. Primeiros Escritos e Grande Conflito. Vamos lá. Bem aqui. Já encontrei. História da Redenção, se a gente puder encontrar, né? História da Redenção, página 410, só para confirmar aqui o que o irmão está dizendo, né? Capítulo 19. É o Livramento dos Santos, página 61. História da Redenção, tá? Esse é capa dura, o cor de vinho. O Livramento dos Santos. A irmã White começa dizendo o seguinte, diz o seguinte no início do capítulo: foi à meia-noite que Deus preferiu livrar o seu povo. Estando os ímpios a fazer zombarias em redor deles, subitamente apareceu o sol resplandecendo em sua força e a lua ficou imóvel. Os ímpios olhavam para esta cena com espanto, isso, muito bem, obrigado, irmã, com espanto, enquanto os santos viam com solene alegria os indícios de seu livramento. Sinais e maravilhas seguiam-se em rápida sucessão. Tudo parecia desviado do seu curso natural. Os rios deixavam de correr. Nuvens negras e pesadas subiam e batiam umas outras. Havia, porém, um lugar claro de uma glória fixa, de onde veio a voz de Deus, semelhante a muitas águas, abalando os céus e a terra. Houve um grande terremoto, as sepulturas se abriram, e os que haviam morrido na fé da mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, saíram de seus leitos de pó glorificados para ouvir o concerto de paz que Deus deveria fazer com os que tinham guardado a sua lei. O céu abria-se e fechava-se, estava em comoção. As montanhas tremiam como uma vara ao vento, e lançavam por todos os lados pedras anfractuosas. O mar fervia como uma panela e lançava pedras sobre a terra. E falando Deus o dia e a hora da vinda de Jesus, e declarando o concerto eterno com seu povo, proferia uma sentença e então silenciava enquanto as palavras estavam a repercutir pela terra. O Israel de Deus permanecia com os olhos fixos para cima, ouvindo as palavras enquanto elas vinham da boca de Jeová e ressoavam pela terra como estrondos do mais forte trovão. Era terrivelmente solene.
No fim de cada sentença, os santos aclamavam: glória, aleluia. Seus rostos brilhavam-se com a glória de Deus e resplandeciam da glória como fazia o de Moisés quando desceu do Sinai. Os ímpios não podiam olhar para eles por causa da glória. E quando a interminável bênção foi pronunciada sobre os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado, houve uma grande aclamação de vitória sobre a besta e a sua imagem. Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Olha como a irmã White pega a capítulo 25 de Levítico. Começou então o jubileu em que a terra deveria repousar. Viu o escravo piedoso levantar-se com vitória e triunfo e sacudir as cadeias que o ligavam, enquanto seu ímpio senhor estava em confusão e não sabia o que fazer, pois os ímpios não podiam compreender as palavras da voz de Deus. E assim segue, né? Logo apareceu a grande nuvem branca, sobre a qual se assentava o Filho do Homem. É interessante o que me chama a atenção, né? Que essa referência do número 7 está dentro de Levítico 25, e como a gente falou na aula passada, né? A gente busca tanto pelo decreto dominical, quando vai sair o decreto dominical, e a gente está passando por cima do decreto do Rei Celestial, que é o sábado. É meio incoerente a gente se preocupar com o decreto do homem, né, para a gente poder mudar de caráter, mudar de estilo de vida, enquanto que o decreto divino é semanal. E, como a gente acabou de ler, a própria irmã White mostra, né, a importância do sábado. Vão ressuscitar antes da ressurreição, que dá início ao milênio, né, a ressurreição de todos os santos, de todas as eras. Ela mostra que vão ressuscitar todos aqueles que morreram na mensagem do terceiro anjo, guardando o sábado, né? Desde 1144 até justamente um pouco antes da volta de Cristo. E mais adiante ela fala, né, que a interminável bênção foi pronunciada sobre os vivos, né, os que haviam honrado a Deus, santificando o seu sábado. Então, é muito interessante que nesse estudo que nós estamos fazendo, não seja só números, né, que a gente seja assim um perito em números, calculadoras, né, e a gente entenda que Jesus vai voltar no final do ano 6000, e a gente pega a calculadora e a gente vai chegar em 2027, 2028. O que mais importa, porque a gente não sabe se vai estar vivo também, né? O que mais importa é a guarda semanal deste sábado. É o que mais importa. É o que vai nos fortalecer. A cada sábado bem guardado, vamos estar blindados por decreto dominical, se assim estivermos vivos. Caso não, perfeito também, né? Vamos para a sepultura, selados para descansar até Jesus voltar, sabendo que vamos ressuscitar naquele momento desse grupo especial, né, que vai ouvir Deus falando o dia e a hora de sua vinda. Então, agora a gente está estudando o calendário, a gente não sabe de fato, né, que dia ele vem, a gente não sabe se é segunda, se é terça, se é quarta, se vem pela manhã, pela tarde, pela noite. É interessante a gente ver também que uma das 7 pragas, ela atinge o sol. E a Bíblia nos mostra, e a irmã White também, que Jesus vem à meia-noite. Então o planeta todo vai estar em trevas, né? O céu vai ser abalado, o sol vai ser abalado. Então vai ser meia-noite para todo mundo. Mas ele vai avisar o dia e a hora, e é interessante que todos vamos entender a voz dele, né? Qual é o idioma que ele vai falar? Não interessa qual idioma ele vai falar. O que interessa é que ele vai falar e nós vamos ter a capacidade de entender. Isso é o mais importante. Então a gente percebe que aqui nesse evento, que tem a ver com o último período da Terra, o sábado é mencionado insistentemente. E vai aqui o nosso apelo, né? Como nós estamos guardando o sábado? Na verdade, eu mencionei em algumas aulas aí, que às vezes a gente se pega no supermercado 18 horas, correndo para pegar, né, o nosso carro ou condução, para chegarmos em casa, né, 7 horas da noite, ou então a gente sai da faculdade, ou alguém sai da faculdade, né, já nos últimos segundos do segundo tempo, e chega em casa, né, esbaforido. Isso é muito comum da gente cometer, né? E, no entanto, a gente sabe que um segundo
que está dentro do sábado, no dia do decreto, ele vai ser crucial para a nossa perdição. A gente sabe disso. O sábado são 24 horas, não é 23. Né? Não é uma hora roubada, uns minutos roubados. Não é. Não adianta a gente se iludir. É um dia todo que pode ser decidido em 1 minuto. Eu sempre coloco a situação de Pedro. Pedro, para mim, é um bom exemplo de como você negar sem muito escândalo. O apóstolo Pedro, quando Jesus foi crucificado, né? E Pedro estava ali naquele local, e uma empregada chegou para ele, né? Servos chegaram para ele e perguntaram: tu és um dos seguidores, né? E ele disse: não, não sou. Conjuro-te, né? Ainda amaldiçoou. Então não foi preciso muita coisa. Quando saiu o decreto dominical, os anjos de Satanás vão estar trabalhando de uma forma assim indescritível, com muita rapidez e esforço, porque já é o último momento dele. Então a gente vai chegar aqui na taberna do lado, a gente vai querer comprar e não vai ter comida para a gente comer, a gente vai gastar o último dinheiro também que a gente vai ter. E a pessoa vai dizer: você não é sabatista, você não guarda o sábado, a gente não está autorizado a vender para você. Então não vai ter ameaça nem nada, basta a sua consciência em você botar na balança, confiar em Deus que você vai comer daqui a pouco, o anjo vai te dar comida, ou então você se vender muito rápido para não querer passar fome, frio, né, nem traição naquele momento, igual como Pedro negou. Então Pedro é um bom exemplo disso, né? Pedro é um bom exemplo disso, que a gente imagina 1000 coisas mirabolantes para negar o sábado, não precisa. A gente já faz isso agora semanalmente, a gente já nega o sábado com muita facilidade, sem ter nada no pescoço da gente, na cabeça da gente, uma arma para dizer, né, para nos ameaçar. A gente já faz isso com muita facilidade, seja no shopping, no supermercado, ou em qualquer outro movimento aí que, de vez em quando, o Satanás inventa uns movimentos aí para a gente também, alguns encontros dia de sábado, né, para a gente também blasfemar, né, profanar o sábado. Então, a mensagem vai terminar o ano 5.999, né, no ano 2027, e a partir dali terminam os 66.600 dias, e em agosto de 2027 já dá entrada ao ano 6.000. Né, em agosto de 2027, com término em agosto de 2028, já vai se dar o ano 6.000. Aí vem a pergunta: interessa saber esse término? Né, nós estamos estudando, e devido a nós termos informações pelos próprios livros da irmã White, que os 4.000 anos terminaram com a morte de Cristo, e ele olhou para os 2.000 anos, a gente está sendo repetitivo, né? E Cristo olhou para os 2.000 anos que estariam à frente, nós somos levados a entender que esse número vai terminar. Né? Em algum momento ele vai ter que terminar, é óbvio. A mensagem foi dada. Então, a pergunta é: se terminar, como é que eu vou estar? Se eu souber que vai terminar, como é que eu vou estar? Eu estou procurando aqui uma passagem interessante de Zacarias, né? Está no livro. Está no livro O Desejado de Todas as Nações. A irmã Andréia, ela pediu que nós fizéssemos as perguntas. Daqui a uns 10 minutos que nós já vamos terminar, aí a gente pode fazer as perguntas, tá? Ficou esse acordo entre nós para poder a gente terminar o raciocínio, e logo mais vai ser dado aos irmãos a possibilidade da gente também participar juntos. Capítulo 10 do Desejado de Todas as Nações. Aqui a irmã White, ela fala com clareza sobre o profeta Zacarias, pai de João, né? Está na página 98. Está assim, lá a pergunta de Zacarias, disse o anjo. Zacarias fez uma pergunta, né? Então vamos ver um pouco mais aí abaixo, está aí, né? A pergunta de Zacarias, disse o anjo. Olha como é claro as informações proféticas.
A pergunta de Zacarias, disse o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. 500 anos antes, Gabriel dera a conhecer a Daniel o período profético que devia se estender até a vinda de Cristo. O conhecimento de que o fim desse período estava próximo movera a Zacarias a orar pelo advento do Redentor. Gente, é possível saber, tá? Hoje em dia nós temos uma grande massa opositora em relação aos 6.000 anos. Né? É como se fosse impossível contabilizar o término dos 6.000 anos. Nós temos um grande número de teólogos estudiosos contra os 6.000 anos. Estamos livres e democraticamente falando, né, usando a inteligência que Deus deu para conferir. A nossa vida não é diferente da época de Zacarias. Naquela época havia muito mais dificuldade de comunicação, podem crer, que tudo ia a cavalo, né, de um lado para outro. Os livros eram pergaminhos que nós sabemos que eram rolos que não eram fáceis de se reproduzir. Quem lia e escrevia, que eram chamados escribas, eram altamente selecionados e especiais, não era todo mundo, não, era um pequeno número de praticamente 1.000 pessoas, um sabia ler ou escrever dentro de uma comunidade, devido à impossibilidade de se locomover, de se formar, né, locais de estudo. Não é como hoje, não, que a gente tem ônibus, bicicleta, moto, enfim. Vou repetir o que diz aí para que os irmãos entendam junto comigo. 500 anos antes, Gabriel dera a conhecer a Daniel o período profético que se devia estender até a vinda de Cristo. Olha que maravilha! O que interessava para aquele povo não era a vinda de Cristo, a presença dele, e ali poderia ser o término de toda a história do mal. Se o povo tivesse aceitado a Cristo, seria o término de todo o fim do mal. E aí diz o seguinte: o conhecimento de que o fim desse período profético estava próximo e era real, não era fantasioso, movera a Zacarias a orar pelo advento do Redentor. Então, se nós estamos vendo que os 6.000 anos está próximo ao seu término, tem que mover o nosso coração a orar. Não adianta a gente pegar a calculadora, né, ser muito exatos em relação a esse número e, no entanto, a gente não orar para a vinda do Messias. Agora, o próprio mensageiro, por meio de quem a profecia fora dada, vier anunciar o seu cumprimento. Então, não se preocupem que, próximo dos 6.000 anos, os anjos do Senhor vão se movimentar por todo o planeta, da mesma forma que os anjos do mal também vão estar trabalhando. Porém, nós temos que estar como? Orando por esse momento, né? E já com caráter mudado. A gente sempre coloca a mudança do nosso caráter para além de algum momento, para além de algum acontecimento. Quando a Terra partir no meio, a gente vai pensar em mudar. E a gente sabe que não. Se o nosso caráter ainda está mal trabalhado, é só olhar para como a gente guarda o sábado. Se a gente trata o sábado levianamente, né? Se a gente não dá tanta importância assim, faz algumas coisas que a gente sabe que não é para ser feita, e o nosso arrependimento não vem logo, é porque a gente está mal mesmo, né? A gente está muito mal. Nós temos também Ana e Simeão, que eu acho muito interessante. Ana e Simeão. Eles também sabiam que o período da volta de Cristo, pelos números proféticos, estavam no seu término. Não era só Zacarias. Nós temos aí o capítulo que fala sobre a dedicação. O capítulo permita-me ver, capítulo 5, do Desejado de Todas as Nações. Lá onde está, na página 55, onde diz assim, também Ana, isso aí, está aí, também Ana, uma profetisa, entrou e confirmou o testemunho de Simeão a respeito de Cristo.
Ao falar Simeão, seu rosto iluminou-se com a glória de Deus, e ela derramou suas sinceras ações de graças por lhe haver sido permitido contemplar o Cristo do Senhor. Esses humildes adoradores, leiam o que está escrito. Esses humildes adoradores não haviam estudado em vão as profecias. Que maravilha, né? Interessante. Eram pobres, né? Não eram da classe alta, estudavam as profecias com toda a dificuldade da época, né? Que eram pergaminhos, né? Mas os que ocupavam posições de príncipes e sacerdotes em Israel, conquanto tivessem igualmente diante de si as preciosas declarações dos profetas, não estavam andando no caminho do Senhor, e seus olhos não se achavam abertos para contemplar a luz da vida. Então, a irmã White nos mostra que tanto o clero quanto o povo, tanto o pastorado, os teólogos, quanto a massa do povo, né, todos têm diante de si a mesma luz. Está escrito, né? A irmã White, o Espírito de Profecia, está aberto a todos, tanto ao clero quanto ao pobre, ao povo, né? E a posição muda, a leitura muda de acordo diante do que está escrito, como diz a irmã White, se andam no caminho do Senhor ou não. Não é andar no caminho do Senhor aquilo que a gente está vendo, né? Porque o trigo e o joio não aparecem, a não ser que você esprema e saia a semente, né? E aí se torna palha e você vê a semente. O que ela quer dizer é andar no caminho do Senhor com sinceridade, sem hipocrisia, né? Sem atuar, e aí sim tem sentido. Então, os 6.000 anos está aí para estudar, para nós entendermos mesmo onde vai terminar. Irmão White escreveu para nós entendermos. Não tenhamos vergonha disso. Agora, vai mudar de ponto de vista, sim. Alguém vai dizer, né? Não, ela escreveu, arredondou e não quis dizer nada. Ninguém pode dizer nada. E a gente usa isso daqui, né? Vai se cumprir, vai terminar os 6.000 anos. Agora, quem anda no caminho do Senhor, né, com sinceridade, guarda os seus mandamentos, né, realmente tem a luz dentro de si, tem o óleo do Espírito Santo, como as 5 virgens prudentes, tem muito óleo que sobra, aí vão entender os 6.000 anos. Aos demais, como diz a própria palavra, fala-se por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Vão ficar só com os 6.000 anos, não vão querer estudar nada, e tá bom assim mesmo, o mundo tá bom, tá bem, eu tô bem, tô andando de carro, tô no ar-condicionado. E Jesus vem, né? Todos dizem que Jesus vem, a Igreja Adventista diz que vem, nós somos a Igreja Adventista, nós dizemos que Cristo vem, mas no fundo, lá dentro da nossa alma, no mais profundo, a gente tem 2 opções, né? Cristo, eu sei que tu vens, mas aqui ainda tá bom, né? Ainda tá confortável. Ainda dá para a gente estar um pouco aqui. E tem outro que diz que mesmo confortável, como nós estamos aqui, a gente faz questão de trocar esse ar-condicionado do nosso carro por uma vida muito melhor. Então, fica aqui a mensagem do calendário, de que, mesmo estudando os 6.000 anos, mesmo a gente tendo a luz do Espírito de Profecia, se a gente anda no caminho do Senhor, nós vamos ser como Ana e Simeão. No momento certo, o Espírito Santo vai dizer, como disse para Ana e Simeão, vão até o templo, porque lá chegou o Messias, a criancinha. E o próprio sacerdote que estava recebendo a criancinha Jesus, o rei do universo, que tinha a mesma palavra que Ana e Simeão, como diz a irmã White. Igual Zacarias também, pai de João Batista, tinha a mesma palavra, era a mesma. O mesmo número profético dado para Daniel, né? O Messias passou desapercebido para o sumo sacerdote. Não porque ele não tinha a palavra, simplesmente porque o coração dele, né, o coração dele estava ali ignorando, né, as preciosas informações celestiais na pessoa de Jesus. Nós temos o Espírito de Profecia, a gente sabe que está sendo um livro abandonado, a juventude atualmente não lê, a gente sabe disso, os que são batizados não lê. O Espírito de Profecia é questionado ainda, entendeu? É banalizado algumas informações da irmã White, é banalizado.
é passado por alto, grosseiramente, a nossas vistas. Agora, a salvação individual, e fica aqui o apelo da gente levar a sério o espírito de profecia, porque foi dado para nós, né? São informações preciosas, a Bíblia, que junta com o espírito de profecia, e nós temos, assim, informações que nenhum povo mais na face da terra que já passou por aqui teve. Então, fica o apelo aos irmãos, de nós levarmos a sério, não só ter números, mas dizer assim, Senhor, muda o meu caráter, que eu seja uma pessoa melhor, uma pessoa perdoadora, e que também que a gente erra, né, e peca, a gente possa pedir perdão, se arrepender e esperar, se Deus quer que a gente fique para os últimos dias, ou a gente morra crendo que tudo que foi escrito foi para o nosso bem, e com certeza, por mais que a gente não veja os 100.000 anos acabando, ele vai se acabar. Que Deus possa nos abençoar. Nós vamos encerrar e logo mais segue-se as perguntas. Vamos orar? Pai bondoso, Pai amável, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu usaste a irmã White para nos dar luz infinda, Senhor, sobre os últimos dias. Que possamos ter amor ao Espírito de profecia, à Tua Santa Escritura, possamos voltar a ler, buscar aquilo que é do nosso interesse para a nossa salvação que Tu nos deste. Perdoa nossos pecados, muda o nosso caráter, Senhor, e nos transforma, por favor. Muito obrigado pelo dom da vida, pela salvação em Teu amado Filho Jesus, e por tudo que tem feito por nós todos os dias. Que possamos guardar o Teu santo dia, não profanando, Senhor, e nos preparando, Senhor, para a Tua volta. Por favor, muito obrigado, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.